Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Instituto Federal. Estamos aqui ao vivo, começando mais uma edição do programa Papo de Gente Grande. A edição dessa semana vai falar sobre economia, finanças pessoais. Fala a verdade, o seu salário consegue durar 30 dias no mês? Caso ele não dure, não se preocupe, você não é o único a passar por essa situação. Agora é importante seguir dicas para que você não caia em uma armadilha financeira e acabe entrando no mundo sem volta, né? Com muitas dívidas e não consegue mais pagar as dívidas e dívidas em cima de dívidas. Então, para tratar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Rosimar, que está aqui conosco no estúdio, que é economista, mestre em administração e também doutoranda em administração lá pela Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professora. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco, batendo esse papo. Obrigado por ter vindo lá de longe, né, para poder dar essas dicas aqui para os nossos telespectadores. Boa tarde, Fábio. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Falar sobre educação financeira é muito importante, principalmente começar com os jovens, né, para evitarem na vida passarem por uma situação complicada com dinheiro. Agora você é economista, então as pessoas têm uma noção talvez equivocada sobre a profissão, que economista é quem estuda economia porque quer ser rico ou já é rico, né? Quer dizer, por que você escolheu a profissão economista? O economista, ele tem diversas possibilidades de atuação, né? Eu decidi por essa carreira, por esse curso de graduação, que foi o início da carreira, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, pesquisando a respeito de cursos de graduação, de possibilidades de atuação no mercado profissional, e eu me deparei com a profissão do economista, que ele pode trabalhar em empresas, ele pode ter uma consultoria. No meu caso, por exemplo, fiz a graduação em economia e depois me voltei mais para a área de administração de empresas, me especializei indo para o mestrado mais na parte de administração e administração financeira. Então, o economista, ele não só fica contando dinheiro no banco. Então, quando até eu falava a respeito de economia com as pessoas que não conheciam, eles perguntavam, nossa, mas precisa de um curso de graduação para você saber economizar? Então não é só isso. Mas também é isso, né? Você aprende a lidar também com dinheiro. Agora, professora, nós abrimos o programa falando sobre essa questão da educação financeira e as dívidas e o fato do salário não entrar nos 30 dias ali. Sim. Eu acredito que uma boa parcela da população vive esse problema, que é um problema grave, que pode gerar vários reflexos, né? Agora, por que as pessoas deveriam se preocupar em economizar e organizar as suas finanças pessoais? Qual a importância disso na vida das pessoas e da sociedade, inclusive, né? Fábio, o dinheiro, ele faz parte da nossa vida, né? Não tem como fugir disso. E quando você passa por algum problema financeiro, isso é levado para outras áreas da sua vida. Se você tem dívidas, você não vai conseguir dormir direito, você vai ter baixa autoestima, você não vai ver como realizar seus sonhos. Então, vai afetar toda a sua vida, seus relacionamentos. Então, é importante para conseguir alcançar seus objetivos materiais. Então, para isso é muito importante você ter um planejamento financeiro e também para conseguir ter tranquilidade e não ter que ser refém de bancos, por exemplo, que é uma situação onde você pode entrar num caminho muito complicado de sair se não tomar nenhuma atitude rápida. Porque hoje o crédito está muito fácil, né? A qualquer momento você consegue pegar, vai ao banco, o bonzinho do banco, e você pode acabar se enrolando com isso aí. Às vezes pega o dinheiro emprestado, nem sabe quanto que está pagando de juros, né? Sim. Agora, em relação a cada pessoa tem a sua situação financeira, seu status financeiro. Como é que
ela pode fazer essa avaliação? Como que ela pode identificar qual é a situação financeira dela naquele momento, os limites dela, enfim? O primeiro passo para quem quer começar a organizar a sua vida financeira é identificar qual que é a sua situação atual. Se você é uma pessoa que tem dívida, se você é uma pessoa que, mesmo não controlando muito, você consegue andar dentro do seu nível de renda. Então, aquela pessoa que não guarda, mas também não gasta mais do que ganha. Então, uma pessoa que consegue ter algum equilíbrio. E tem aquela pessoa que, mesmo que intuitivamente, ela é um pouco investidora, ela sabe que ela sempre tem que guardar um pouquinho, nunca se sabe o dia de amanhã. Então, para começar a identificar qual é a sua situação financeira, o primeiro passo seria anotar tudo que você tem de renda. Então, eu tenho salário, eu tenho um dinheirinho na poupança, então me rende um pouquinho a cada mês, eu tenho uma casa que eu alugo. Tudo que entra é considerado uma renda para você. E anotar também tudo que você gasta. Tanto o que é fixo, seu aluguel, sua conta de luz, que é mais ou menos fixa, né? Porque costuma variar também. O colégio. E também anotar, principalmente, os seus gastos que eles são variáveis. Então, aquela saidinha de vez em quando, um presentinho que você compra. A partir do momento que você tem noção de quanto você tem de renda e quanto você gasta, você consegue ver se sobra, se está empatado ou se falta. Se você está pegando muito cheque especial, se você um mês ou outro, você acaba dependendo do banco para conseguir fechar esses 30 dias que o Fábio falou que às vezes é difícil fechar, né? Entendi. Agora, você falou questões importantes sobre planejamento. Quer dizer, a pessoa anotar, ter pelo menos uma noção do que onde ele pode chegar baseado aí na sua renda. Isso é uma base, né? Quer dizer, é o básico, é o beabá. E, infelizmente, nem esse beabá muitas pessoas conseguem alcançar. Acaba gastando muito mais do que tem. Agora, esse planejamento que você falou de anotar, de guardar, economizar, é possível fazer independente da renda dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa que ganha uma mesada ou um funcionário que ganha apenas um salário mínimo, mesmo ganhando pouco dinheiro, é possível ter esse controle? Com certeza. Independente do seu rendimento, você precisa saber quanto você tem e quanto você gasta. A pessoa que ganha salário mínimo, ela não pode, inclusive uma coisa que costuma acontecer, a pessoa pensa no salário bruto dela. Vamos pensar no salário líquido. Esse é o salário que você pode considerar como rendimento disponível para você pagar suas contas, tirar um pouco para guardar. Não tem importância o seu nível de renda. O planejamento financeiro não exclui quem ganha pouco ou não exclui quem ganha muito. Um estudante que ganha mesada, por exemplo, que é o exemplo que você deu, ele já tem uma oportunidade, né? Se o pai consegue dar uma mesada para o filho, é uma oportunidade de ensinar para essa criança, adolescente, como gerenciar o dinheiro desde pequeno. O pequeno orçamento de quem tem mesada, ele vai ser menor do que quem gerencia uma família, quem toma conta de uma família, mas já dá para fazer o planejamento financeiro aí. Por exemplo, você ganha R$100 de mesada e o seu pai te dá esse dinheiro para você comprar um lanche na escola. Quanto que isso dá por dia, daria por dia para você comprar o lanche na escola? Dá R$5 por dia. Então, esse é o seu limite de gastos com lanche por dia. Agora, se você quer começar a guardar da sua mesada, se você diminuir o seu gasto com lanche em R$1 por dia, por mês você já economiza R$20, que é 20% da sua mesada. Então, você consegue já, com uma mesada de R$100, guardar 20%. E não sei, no final do ano, você vai ter guardado R$240 só da sua mesada. Então, se você começou o ano planejando passar um final de semana com seus amigos na praia, no final do ano você já vai ter esses R$240 para ir, pagar viagem e se divertir um pouco com seus amigos, por exemplo. Então, você estabeleceu um objetivo, definiu quanto mais ou menos vai gastar e mesmo com esse
mesada, você consegue economizar pequenas mudanças e consegue atingir esse objetivo. Entendi. Agora, professora, você citou um exemplo de uma gestão financeira, administração financeira familiar e envolvendo aí filhos, por exemplo, que você afirmou desde cedo, isso já tem que estar muito bem claro. Agora, dentro da família, às vezes é um pouco difícil de você implantar algumas dessas teorias ou práticas, vamos dizer assim, melhor. Quer dizer, muitas das vezes a gestão financeira, a parte dos controles orçamentários está muito voltado para uma pessoa, no máximo duas, e os filhos muitas das vezes são deixados de lado. Quer dizer, eles não precisam saber como é a saúde financeira da família. É indicado que os filhos também participem, saibam como que anda a saúde financeira da família e de que forma eles podem ajudar também para trazer um equilíbrio aí nas finanças da família. Eu acredito que sim, Fábio. A partir de determinada idade, né, a partir do momento que a criança começa a entender o que é o dinheiro, para que ele serve, porque as pessoas trabalham, ela pode participar sim. É claro que, de acordo com a idade, ela vai ter determinada capacidade de compreensão. Mas, por exemplo, uma criança, a partir dos 10 anos, ela já conseguiria entender, por exemplo, ao pedir um tênis de R$500, que esse valor é um pouco alto, o pai não poderia pagar nesse momento, mas se a família economizar em determinado gasto supérfluo que eles têm, por exemplo, eles poderiam alcançar esse objetivo desse tênis que ele tanto quer em alguns meses, por exemplo. Então, quando a família participa do planejamento, eles podem atingir alguns objetivos mais rapidamente. Se todo mundo ficar envolvido com esse e comprometido com esse propósito de ter uma vida financeira familiar mais saudável. Entendi. Então, a questão é uma meta, deve ser critérios e metas da família, não apenas voltado só para um indivíduo. Assim, os filhos, inclusive, devem participar desse planejamento familiar também, vamos dizer assim. Sim, porque existem objetivos individuais e familiares, né? Uhum. Então, principalmente nos objetivos familiares, todo mundo deve se envolver e se comprometer com esse objetivo. Agora, existem as pessoas que estão desempregadas, quer dizer, não existe fonte de renda. E, nesse caso, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, mas se eu não tenho fonte de renda, então eu não tenho com que me preocupar com esse negócio de dinheiro. É assim que funciona ou ela tem algumas preocupações? Como que ela pode lidar com essa situação? Essa situação ela é difícil, ela é complicada, mas mesmo para quem está trabalhando, o planejamento financeiro ele sempre pode e deve ser revisto, né? Tentar sempre enxugar o que é supérfluo, evitar desperdícios. A pessoa desempregada, ela precisa fazer um planejamento até mais criterioso, mais rígido, porque é uma situação de contenção. Então, num primeiro momento, verificar a verba rescisória, verificar se tem FGTS a ser resgatado. E se a pessoa já tem noção de quanto ela gasta mensalmente, ela vai verificar por quanto tempo essa reserva, essas verbas rescisórias que ela recebeu, conseguem suprir as necessidades básicas dela. Se a pessoa tem direito ao seguro-desemprego, também é uma renda que vai ajudar durante um tempo. Mas uma coisa que costuma acontecer é a pessoa ficar desempregada e ela utilizar toda a verba rescisória e FGTS que ela recebeu, logo para ir quitando dívidas, mesmo a dívida que não venceu ainda. O ideal é não ter dívidas, mas se você já tem, num momento como esse, seria interessante você até procurar os seus credores para renegociar. Talvez verificar se eles não podem reduzir um pouco os juros, renegociar o valor da parcela e não usar toda a sua verba rescisória para logo quitar dívidas, mesmo uma dívida que não venceu ainda. Como é um momento que todos esperamos que passe rápido logo, o mais importante é planejar, verificar quanto você gasta, quanto você tem e ao mesmo tempo ir procurando uma nova fonte de renda, né? Isso no caso de quem está sem emprego, né? Já enquanto isso já vai procurando. Agora, seja para quem está empregado ou para quem está desempregado, você já deu até algumas dicas sobre como economizar. Você poderia dar outros exemplos práticos de como que essa pessoa pode economizar
e fazer com que aquele tão sonhado dinheiro sobre no final do mês. A maioria não consegue isso, né? Fábio, o ideal é que cada pessoa consiga guardar de 10% a 30% do seu salário por mês. Se você não consegue fazer isso ainda, uma forma de começar é começando a economizar em algumas ações do dia a dia. Desligar a TV enquanto ninguém está assistindo, não virar à noite com a televisão ligada, com todo mundo dormindo, desligar as luzes. Supermercado, sempre utilizar uma lista de compras e tentar se ater àquela lista de compras. E até uma dica, acho que de uma dona de casa que eu encontrei um dia na fila do varejão. Ela falava que ela gastava 1 hora a mais por dia, por semana, fazendo o que ela faz, só que a economia valia muito a pena, que era comprar o que é mais barato onde é mais barato. Então, a gente tem o hábito de pegar o carro ou ir a pé mesmo num supermercado, um hipermercado grande e comprar tudo lá. O que ela fazia? Em volta da casa dela tinha açougue, tinha varejão, tinha um supermercado um pouco mais caro, tinha um supermercado um pouco mais barato. Ela pegava o folhetinho de cada lugar e ela comprava o que era mais barato onde era mais barato. Como era mais ou menos num raio de 1 quilômetro, ela conseguia fazer essa peregrinação nos estabelecimentos a pé, então não tinha gasto com transporte nenhum, mas a economia era muito significativa para ela. Então ela comprava frutas e verduras no varejão, que é onde ela até tinha um dia que ela tinha umas promoções especiais lá, comprava produtos de limpeza e produtos básicos num supermercado de rede que é mais barato, comprava carne, frango num açougue, e até dava uma passadinha naquele supermercado mais caro, o dia que ela queria fazer alguma coisa especial, porque lá tinha alguma coisa importada, mas às vezes tinha promoções porque estava próximo do vencimento. Então, com essa atitude que ela tomou, ela conseguia até se fazer e fazer para a família dela alguns agrados com produtos diferentes. Agora, fazendo isso, não sei se você chegou até essa informação, quantos % mais ou menos uma pessoa pode chegar a economizar, mantendo o mesmo padrão de vida, né, de consumo, etc., fazendo esse tipo de ação? Esse tipo de ação, ele pode, uma estimativa própria, não é nenhum dado divulgado, mas você pode chegar a economizar uns 20% na sua compra por mês, na sua compra de supermercado, por exemplo. E mantendo o mesmo produto, talvez não a mesma marca, mas o mesmo produto ali, né? Sim. Nesses supermercados grandes, a gente tem as chamadas marcas próprias, né? Que são produtos que têm uma diferença significativa de preço em relação as marcas mais conhecidas, mas é basicamente o mesmo produto, não muda muito a qualidade. Então, pesquisando, você consegue sim manter um consumo considerado normal para sua família, mas gastando menos. Agora, e as pessoas que, mesmo tentando enxugar, corta ali, corta acolá, fazendo tudo o que é possível e chega no final do mês, não consegue economizar muito? O que fazer? Essa pessoa que já eliminou desperdício, já cortou supérfluo, já cortou aquela saidinha da sexta-feira e mesmo assim o salário ainda está muito apertado, a solução é ganhar mais dinheiro. Como que se ganha mais dinheiro, né, Fábio? Estudando. Sim. Então, todo mundo sabe que estudar, se especializar, você sempre tem chance de conseguir um salário mais alto. E tem mais oportunidades, então, você que está no Instituto Federal já está fazendo a sua parte, já está se capacitando para o mercado de trabalho e vai ganhar mais. Nunca perca a oportunidade de fazer cursos de línguas, alguma habilidade manual que você tenha, você também pode utilizar. Eu sei fazer pequenos reparos. Será que seus vizinhos não poderiam estar precisando de alguém para fazer alguns reparos? Eu tenho facilidade de comunicação, gosto de vendas. Você não poderia fazer vendas com catálogos e aumentar um pouco a sua renda? Então, existem algumas alternativas que você pode buscar para tentar aumentar um pouco a sua renda. E, às vezes, até tentar aprender coisas novas, né? Sim. Porque muitos dizem, eu não sei fazer outra coisa, mas nós temos essa
essa vantagem quanto espécie, que é aprender. O ser humano consegue se adaptar a várias situações. Exatamente. Né? Então, às vezes você, por exemplo, é um músico, ou você trabalha, sei lá, em escritório, sempre trabalhou numa função, quem sabe essa crise, esses problemas eles podem te ajudar a você conhecer novas oportunidades, novos conhecimentos e talvez até ter mais êxito aí nessa nova profissão, nossa nova carreira, né? Sim. Agora, Rosimar, que tipo de atitudes, na verdade eu acho que essa pergunta é muito parecida com o que você já falou, só se tiver alguma coisa nova, que tipo de outras atitudes essas pessoas podem fazer além de economizar para evitar ter problemas financeiros no futuro? Tem alguma outra dica? O que não fazer? Aqui é alerta vermelho, não faça isso. Sim. Economizar é um deles, evitar... Alerta vermelho, Fábio, eu acredito que cartão de crédito, pagar o mínimo do cartão de crédito é inadmissível, a menos que alguma coisa muito séria esteja acontecendo, você deve sempre pagar o valor total do cartão de crédito. Ele não é vilão, ele pode ajudar bastante. Você deve, no seu planejamento financeiro, considerar as parcelas que você já fez no cartão de crédito. É uma dívida, né? Por mais que aquela compra que você fez, o estabelecimento falou, não tem juros, você pode pagar 1.000 agora ou 10 de 100. Você fala, vou pagar 10 de 100, mas você acabou de fazer uma dívida, você acabou de se comprometer durante 10 meses. Então, aquilo tem que constar no seu planejamento. Aquela parcela de R$100, ela existe e você já deve. Então, se você ainda depois disso chegar à fatura e pagar apenas o mínimo, o que vai acontecer? Você vai começar a pagar juros em cima dos mais altos do mundo, os mais altos, mais de 200% ao ano. Então, o cartão de crédito ele pode ser um grande aliado, mas ele pode ser um grande inimigo também. Evitar sempre entrar em dívidas. Quero comprar um carro. O carro é o sonho, principalmente dos jovens, né? Começaram a dirigir, tenho 18 anos, tenho o meu primeiro emprego. Tenho 18 anos, meu primeiro emprego e minha carteira. Vou comprar um carro, porque tá fácil financiar. Acredito que seja melhor esse jovem juntar um bom dinheiro primeiro. Andar de ônibus um pouco, andar de trem, andar de metrô, antes de se comprometer com uma dívida de 5 anos pagando um carro. Porque nesses 5 anos pagando o carro, você vai pagar mais que o dobro do valor dele. Com certeza. Então, junta esse dinheiro, depois você vai ter a satisfação de ir lá pagar o valor do carro à vista. Agora, tem pessoas que costumam pagar dívidas fazendo outras dívidas. Por exemplo, pegar um empréstimo que talvez tenha juros mais baixos para pagar o cartão de crédito. Isso é válido? Você pagar dívidas e fazer outras dívidas? É uma situação de reorganização. Se você está com uma dívida, você já tem uma dívida, não há o que fazer, você já fez. Uma dívida com juros muito altos, você não tem condições de ir lá quitar à vista. É até recomendável que você vá até o seu gerente e verifique, olha, esse cartão de crédito fugiu do meu controle, eu gostaria de cancelar esse cartão e fazer uma renegociação com juros menor. A gente verifica quanto eu de fato devo e eu posso pagar uma parcela de R$150 por mês. Como que a gente pode resolver essa questão? Nesse caso, é uma atitude até recomendável. O crédito consignado, por exemplo, normalmente tem algumas vantagens, né? Por juros serem mais baixos, já vem na folha, então o banco tem menos risco, né? Os juros, ele está atrelado ao risco do banco. Então, se ele acha que tem menos risco, a tendência é que sua taxa de juros seja menor. O que não pode fazer é ficar sem fazer nada e esperar as dívidas aí rolarem. O que não pode, né? você já não conseguir mais dormir pensando nas dívidas, já ter problemas familiares, já não conseguir mais ver saída para os seus problemas. E assim, uma curiosidade o que começa a pagar, para quem tem muitas dívidas, o que começa a pagar primeiro? Quer dizer, puxa, uma vez eu recebi esse feedback, eu tenho tanta dívida, uma pessoa falou, que eu não sei por onde começar. Como decidir qual conta pagar primeiro, depois, enfim? A gente tem que pensar primeiro nas contas de consumo, né? Você precisa da energia elétrica, então se tem alguém na sua porta querendo desligar a sua energia elétrica, seria uma boa ideia você tentar regularizar a sua situação com as concessionárias de energia,
com a empresa de água, a sua moradia. Então, as contas básicas. Em relação à dívida bancária, você pode tentar negociar. Se é só em um banco e você fez vários empréstimos com o mesmo banco, existe situação onde o banco te dá limite de cheque especial, te dá cartão de crédito, te dá empréstimo e a pessoa pega tudo. A pessoa pega tudo. É num banco só? Então, vamos cancelar tudo, cartão de crédito, tirar cheque especial, vamos até o banco, vamos tentar com o gerente juntar tudo numa parcela só, que fica até mais fácil de você entender, porque às vezes a pessoa está com dívida, começa a chegar tanta carta na casa dela que ela já nem sabe mais do que se trata. Isso, né? Juntar tudo num empréstimo só, em parcelas que cabem no seu orçamento. Então, o mais importante é você saber viver de acordo com o seu nível de renda. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde o marketing atua muito, né? O consumo é muito presente. Tentações e tentações. As tentações são muito fortes, mas é preciso viver de acordo com o nosso nível de renda, sempre. Agora, antes de nós terminarmos esse primeiro bloco, e já falar para o segundo bloco, que nós vamos falar sobre como investir, onde guardar o dinheiro, uma última pergunta. A Serasa e a SPC Brasil costumam fazer feirões para negociar dívidas. Isso vale a pena ou é apenas uma estratégia para as empresas conseguirem realmente esses descontos aí quando você vai nesses feirões para renegociar dívidas? Isso é vantagem para o consumidor? Fábio, isso é até uma pergunta muito pertinente, porque eu já até trabalhei numa empresa, uma financeira, né, um banco, onde ela participava desses feirões de renegociação, e vale muito a pena, porque em determinadas situações o banco até tira os juros que ele já tinha corrido até o momento, volta para o valor principal para você renegociar e ter o seu nome, que ele chama nome limpo, né? No SPC Serasa de volta. Então, se você tiver a oportunidade de ir num feirão desse, renegociar suas dívidas, vale a pena sim. Costumam ter alguns benefícios para quem se dispõe a pagar, porque o banco quer receber, né? Se você não paga, ele também perde. Viu só? Todas essas dicas preciosas. É possível, então, você sair dessas dívidas e ter uma vida saudável. Basta seguir esses conselhos aqui da economista Rocimar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre investimentos. Como guardar o seu dinheiro. Sobrou lá os 10, 20, 30% do seu salário. O que eu faço? Coloco na poupança? Aplico em ações? Guardo debaixo do colchão? O que eu posso fazer com dinheiro poupado? Não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta em poucos segundos. Até já. Este é o Pedro Pedestre. Fábio. Todos os dias ele se desloca pela cidade a pé. Cidadão cuidadoso, respeita seu espaço e o dos outros. Pedro anda sempre pela calçada. Quando não tem, anda próximo ao meio-fio. Em um cruzamento com o semáforo, ele aguarda o sinal fechar para os veículos, espera eles pararem e atravessa sempre na faixa. Já no cruzamento sem semáforo, Pedro para na calçada e sinaliza a intenção de atravessar. Aguarda os veículos pararem, cruza e agradece. E assim, Pedro Pedestre leva sua vida com segurança, mostrando para os condutores que respeitar este gesto é garantir a vida no trânsito. Pedestre, gesto feito que merece respeito. É hora de brincar com água. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Mostra sua boa educação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Se liga nessa conscientização. Pois o lixo que fica lá na rua, pois o lixo que fica lá no chão, vai entupindo, entupindo, entupindo os bueiros, e com a chuva pode dar inundação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar.
Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande e a edição desta semana fala sobre educação financeira. Como resolver as crises e fazer o seu dinheiro, a crise financeira e fazer o seu dinheiro durar os 30 dias do mês. Estamos conversando aqui no estúdio com a economista Rocimar Laura, que é mestre e doutoranda em administração pela Universidade de São Paulo. Estamos de volta, professora. Então, vamos falar agora sobre o que fazer com o dinheiro que foi economizado, né? O que a gente pode fazer? Quais as dicas que você pode dar para os nossos espectadores sobre o que fazer com esse dinheiro? Sobrou, ele faz o quê? Fábio, agora é uma decisão boa, né? Chegou a parte boa. Você conseguiu guardar. O que fazer com o dinheiro? Gastar? Depende. Depende com o quê? Depende com o quê? Primeiro pensar o que você quer com esse dinheiro. Se você tem algum objetivo para ser alcançado daqui a um ano, se você tem um objetivo para ser alcançado daqui 5 anos, 10 anos, então, primeiro pensar por que você quer guardar o seu dinheiro. Se é para sua independência financeira total, que é uma coisa que acontece quando você já tem um dinheiro, um volume tão grande de dinheiro que você já nem precisa mais trabalhar. Os juros que você recebe desse dinheiro investido já cobrem todas as suas despesas com folga. Você pode começar com uma poupança. Enquanto você está criando só aquela sua reserva de emergência, 5 vezes os seus gastos mensais. Então, você tem que você gasta por mês R$500, é sempre interessante você ter 5 vezes esse valor guardado numa fonte de liquidez, de grande liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento. Então, a conta poupança é interessante porque tem uma liquidez imediata, você pode até, se for preciso, passar o cartão de débito da conta poupança, e ela está rendendo hoje 0,5% ao mês, mais uma pequena correção. Não é o maior rendimento disponível no mercado, mas é um investimento fácil, simples, tranquilo, e não é aquele dinheiro parado na conta corrente que não rende nada, e nem é o dinheiro debaixo do colchão, como você falou, né? Que rende negativo, né? Rende negativo. Agora, se você tem objetivos de médio e longo prazo, por exemplo, você pensa em comprar um carro, por exemplo, você pode já começar a pensar em alguns investimentos um pouquinho mais complexos, mas não muito, mas que tem um rendimento melhor. Por exemplo, um CDB, que é uma espécie de título de crédito que os bancos emitem. Então, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco e ele te paga os juros. Então, você vai deixar o dinheiro lá no CDB, ele tem um prazo. Ele pode ser pós-fixado ou pré-fixado. Então, o pré-fixado você já sabe quanto vai receber de juros no momento em que você aplica. E o pós-fixado é quando o seu investimento está atrelado a algum tipo de indicador. Inflação, Selic, certo. Enfim. Então, já é um investimento que ele pode render um pouco mais que a poupança, mas ele tem algumas características diferentes. Por exemplo, você precisa considerar que ele paga imposto de renda. Então, a poupança você não paga imposto de renda. Mas no final das contas, se for para médio e longo prazo, ainda vale a pena, mesmo pagando imposto de renda. Ainda vale a pena. Então, por isso que você tem que pensar exatamente no porquê você está guardando o dinheiro e aí sim pensar no seu tipo de investimento. Eu quero comprar uma casa, só que eu tenho 18 anos e eu quero comprar uma casa quando eu tiver 30 anos. Eu quero começar agora. O que é um investimento interessante? E sim, você pode começar até a pensar em títulos do Tesouro. Tesouro Direto, que são títulos do governo. Aí, nesse caso, você está emprestando dinheiro para o governo te remunera com juros. E lá,
quando você tiver 30 anos, você vai ter esse montante para ir comprar ou dar uma bela entrada na sua casa. Agora veja que agora você não está mais pedindo dinheiro emprestado, você está Agora emprestando você que dinheiro. empresta. Você está... Claro que a diferença entre juros é bem Agora- marcante, né? agora sim. Você empresta com juros bem baixinhos para o banco e quando o banco vai emprestar para você é bem mais alto, mas é melhor do Já que não é uma ter. Né? situação de investidor, né? Você é o superavitário agora. Agora, professora, as pessoas têm medo de investimentos que sejam diferentes da poupança, que acham que esse dinheiro pode sumir, que podem desviar não, mas pode perder. Existem investimentos de baixo risco, ou praticamente zero de risco, é o caso da poupança, e os investimentos que são mais arriscados. Como que essa pessoa pode decidir para onde ir? Então, você falou poupança primeiro para ter um dinheiro imediato, depois já tentar ir arriscando outras alternativas. A pessoa tem razão em ter medo de fazer investimentos diferentes além da poupança? Ela não precisa ter medo, ela precisa ter cuidado, estudar, não entrar em alguma coisa que você desconhece totalmente. Ações, por exemplo. Ações as pessoas têm medo. Porque é arriscado. Só que existe uma relação inversa entre risco e retorno, Claro, né? sim. Então, se você já é um investidor, já começa a dar os primeiros passos nessa área de quero me tornar investidor, quero ganhar dinheiro com isso, você pode começar a estudar o mercado de ações. É um bem mais complexo, mas existe chance de ganhos mais altos por causa do risco que você está correndo. Então, existe chance de você perder dinheiro, assim como existe chance de você ganhar bastante dinheiro. Então, é um mercado para quem já é investidor, já conhece, estuda. Então, eu recomendo as ações para quem é um pouco mais familiarizado, né? Melhor começar com investimentos de baixo risco mesmo. Por exemplo, os títulos bancários, os CDBs, por exemplo, existe até um fundo garantidor de crédito. O que é isso? Se o banco quebra, você não vai perder o seu dinheiro. Até 250 mil, esse fundo garantidor de crédito, ele garante que você vai receber. Então, você pode ter um CDB tranquilamente, porque mesmo se o banco quebrar, você vai receber esse dinheiro. Agora, Rucimar, seguindo essa lógica que você falou, se existe este fundo, é como se fosse um seguro, vamos dizer assim, caso a instituição financeira feche as portas. Eu percebo que no mercado existem as administradoras, as financeiras, como é o nome? Não são os bancos, mas as financeiras que aplicam o seu investimento, tal, que são instituições menores, né? Não posso falar o nome aqui, mas são administradoras de fundos de investimento. E remuneram até mais, só que tem esse risco de elas serem não tão conhecidas, não tem... Seguindo isso, é possível também ir por esse caminho de evitar bancos maiores e buscar essas outras alternativas de financeiras que te cobram menos taxa de administração, até zero, talvez, e te dão um retorno maior? Sim, é possível, sim, procurar bancos menores e que pagam um juros maior. Mas, por exemplo, o caso do fundo de investimento... Essa é uma modalidade de investimento. O fundo de investimento ele não é garantido pelo fundo garantidor de crédito, mas títulos desses bancos menores, eles são sim ainda. Então, são alguns títulos, só para CDB entra, CDB, CDI, CDI, né? Não são todos. Assim, mas né? No caso do fundo de investimento, é como se fosse uma instituição, uma outra instituição. Então, o risco, nesse caso, ele é maior porque ele não tem essa garantia do fundo garantidor de crédito. Tá, e onde esse investidor, esse cidadão pode buscar mais informações? Quer dizer, ele vai com o próprio gerente do banco, o gerente do banco não pode estar enviesado e tentar vender os produtos dele. Como que ele pode saber realmente o que é mais vantagem para ele sem confiar plenamente na palavra do gerente, né? A pesquisa por conta própria, ela é válida, né? Você pode pesquisar nos sites dos bancos. Então, eu tenho conta no banco X, tá sobrando um dinheirinho, onde eu poderia aplicar? Entra no site do banco, verifica quais as opções de investimentos que eles têm, dê uma passada na biblioteca, na livraria, porque muitos consultores financeiros publicaram livros nos últimos anos, livros interessantes, tem livros bem específicos, então tem livros para investimentos em imóveis, por exemplo. Se você já é um investidor
que tem um montante alto, você pode investir em imóveis, sim, por que não, né? Aluga, e esse é um rendimento. Tem livros... Já é um empreendimento, até tem pessoas que constroem imóveis e vendem, e assim, né? Ou Sim. alugam e vivem A disso, pessoa né? vive É um disso. tipo de... É um investimento. né? Tem livros especializados no mercado acionário, e tem livros também para quem está começando agora, que eu acho que o caso da maioria, porque eu acredito que a nossa audiência seja de estudantes, Maior né? parte, sim. Então, para estudantes, eu tenho um livro que eu acho bem interessante, que o autor é o chamado Reinaldo Domingos, chama Educação Financeira para Jovens. Ele tem uma metodologia que é interessante, que ele fala que a gente precisa diagnosticar a nossa situação, sonhar com o que a gente quer comprar, sonhar com os bens materiais, orçar quanto custa e poupar para conseguir alcançar esses sonhos. Então, esse é um livro para quem está começando a pensar na vida financeira, bastante interessante. Ok. E outro, talvez, preconceito que as pessoas têm é em relação ao volume de dinheiro necessário para poder começar a aplicar. Muitos acham que é preciso ter muito dinheiro para poder investir, por isso mesmo que eles vão a 100%, a maioria, para poupança. É preciso ter muito dinheiro para investir em outra coisa a não ser a poupança? Não, você pode começar a poupar R$30 esse mês e já tentar comprar uma parte de um título do Tesouro, porque eles vendem Sim. considerados pedaços, né? Então, a partir de R$30 você já conseguiria investir num título do governo. Mas algumas aplicações bancárias, por exemplo, LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, ela estipula um limite inicial considerado alto, então já é para um tipo de investidor. Mas a gente que está começando pode sim, além da poupança, buscar outros tipos de investimento. Tem um CDB que, por exemplo, algumas instituições, a partir de R$1.000, R$2.000, né, você tem, e você poderia então guardar esse dinheiro em aplicações mais simples e depois aplicar numa mais complexa. Se o que você consegue guardar é R$50 por mês e quer um CDB, você guarda R$50 por mês por 10 meses e depois você migra para um CDB. Muitas pessoas perguntam sobre o Tesouro Direto. Tem algum site que ele consegue ter mais informações? O próprio governo tem? O próprio site do Tesouro Direto, se eu não me engano, é tesourodireto.gov.br. Se jogar no Google, acho que coloca Tesouro Direto. Ele é bem legal, é didático, tem simuladores, então você consegue simular quanto você vai ganhar um título de 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, tem simuladores. Se eu não me engano, tem até um simulador que ele compara o quanto você ganharia na poupança e quanto você vai ganhar. Muito então, bom. Você vê a diferença que faz um tipo de investimento ou outro. Professora, e uma última pergunta para a gente poder encerrar. Existem pessoas que começam a poupar, guardar, investir, aplicar e começam a viver só disso, no sentido de viver só de pensar em poupar. A gente tem que pensar, é importante pensar também de buscar uma qualidade de vida e gastar também parte desse dinheiro para a sua qualidade de vida, porque às vezes a pessoa fala, economista, mão fechada, não quer gastar com nada, mas assim, economizar sim, mas como ela tem que gastar também com... A gente está aqui para viver, né? Sim. Eu sou adepta dessa filosofia de vida que a gente precisa ter lazer também. Então, é importante ter uma reserva de segurança, ter objetivos de longo prazo, mas você pode sim, a partir do momento que sua vida financeira está organizada, ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um restaurante, mas tem coisas também que você pode fazer de graça. Eu vou ao parque, tem um show ao vivo no parque, tudo isso faz parte do lazer. Às vezes você gasta um pouco com isso, mas às vezes dá para fazer sem gastar também. Mas eu acho interessante e importante, sim, você cuidar da sua felicidade, né? Que o dinheiro também ajuda nisso. Isso aí, muito bom. Por fim, você pode dar um recado, na verdade, um conselho para os nossos espectadores, principalmente aqueles que estão com dificuldades para enfrentar essa enxurrada de dívidas. O que é que eles poderiam ouvir de conselho de você? Eu acredito que quem está no momento com dívidas deve procurar organizar
ter clareza da sua situação financeira e procurar a renegociação dessas dívidas. E para quem ainda não tem dívidas, que espero que nunca tenha, os jovens, comece a pensar assim na sua vida financeira. Assim que você tiver o primeiro emprego, vamos viver dentro das nossas possibilidades, sempre buscando progredir, mas sempre dentro das possibilidades. Ok, professora, muito obrigado por sua participação. Foram dicas preciosas. Espero que as pessoas que nos assistiram possam aproveitar e seguir talvez uma nova vida, uma nova estrutura, seguindo novas práticas aqui que foram citadas. Nós agradecemos pela sua presença. Eu esqueci de falar, falei que é economista, mestre e doutoranda pela USP, mas também é a nossa professora aqui no Instituto Federal do Campus Suzano, muito querida por todos. Então, um prazer te receber aqui. Fábio, muito obrigado, eu adorei o convite. Isso aí, para todos que assistiram, ficamos por aqui. Não perca, acompanhe a nossa programação ao longo do dia e o programa Papo de Gente Grande volta na próxima segunda às 1h30 da tarde. Até lá, todos uma boa semana.